Eu acho que a gente começou, na mesma escola, né? A gente já tinha se visto. Eu lembro a primeira vez que eu vi a Flávia. E eu me lembro de, em um intervalo da escola, eu ter visto ele. Eu olhei assim, uma menina muito magra, muito diferente, não era bonita. E aí eu conheci a Flávia num forró. Foi quando eu conversei com a Flávia pela primeira vez. All she wants is to fall in love. All she wants is to fall in love. Early in the morning, already with her makeup, barely awake in a world of dreams. Her father is concerned, calls a doctor for his girl. She doesn't want to eat, neither study nor sleep. Como que foi a conquista, amor? A conquista foi o seguinte, cara. Ele tava com um gorrinho. Eu lembro que ela tava com a Marina, amiga dela. Sim, eu lembro de eu ter visto ele olhou pra mim, eu olhei pra ele, mas a gente não sabia quem era, ele também não me conhecia. E eu perguntei pra uma amiga minha, você conhece aquele menino? Ela falou, não. Lembro que foi um domingo. A amiga da Flávia, a Carol, né, ela tava solteira e tava ficando com um amigo meu. Não, peraí, né? Não tava solteira. Que não, amor, lógico que tava. Tá, vou voltar então. E aí a gente tem amigos em comum. E aí o melhor amigo dele, na época, tava com uma das minhas melhores amigas. E o meu amigo tava ficando com uma amiga dela, o Gabriel. E aí ela tava vacilando, né? Tive que jogar aquele encanto ali e aí deu tudo certo. Aí a gente deu o primeiro beijo nesse forró. Daí ele já se apaixonou. Ele se apaixonou, mas ele sempre falou que ele é apaixonado por mim desde esse dia. Nunca mais. A gente até se separou um tempo, mas ele já tentou, assim, mas não adianta. Já gostava de mim, né, amor? Não é tudo verdade? A gente continuou a nossa amizade, né? Mas a gente ficava uma vez ou outra, não era nada sério. Eu acho que eu tinha 15 anos. Depois desse dia, a gente ainda saía, sempre ia nos mesmos lugares. Então, toda vez que a gente se encontrava, a gente ficava junto. E isso foi indo por uns 6 meses, mais ou menos. Isso foi em 2004, né? A gente tinha 15 anos. E aí a gente ficou 6 meses sempre junto, ia no forró e tudo mais. Aí a gente chegou num ponto que a gente falou, não, vamos ser só amigo, não vamos mais ficar, vamos virar só amigo e tudo mais. Eu falei, então tá bom. Aí a gente ficou amigo. E a gente ficou amigo mesmo, a gente sempre conversava, né? Eu encontrava com ele, normal, super junto, assim. E em 2006, a gente voltou a estudar junto. Aí no terceiro ano do colégio, que era o último, a gente coincidiu de estudar junto. Caímos na mesma sala, ele repetiu de ano. E aí a gente acabou caindo na mesma sala, ele e o irmão dele. E aí quando eu fiz 18, se eu não me engano, a gente começou a namorar. E aí a gente começou a namorar já em 2006 e estamos juntos aí até hoje, né? Nunca separamos. Uma coisa muito bacana da nossa história foi que a gente cultivou uma amizade muito boa, né? E depois da amizade a gente começou a buscar namorar um com o outro e ver outras coisas, assim. Mas assim, a base do nosso relacionamento é a amizade, né? A gente ama um ao outro, mas eu tenho a Flávia como uma melhor amiga que eu tenho, entendeu? Então eu acho que isso é muito bacana na nossa relação, porque eu posso confiar nela para conversar com qualquer coisa, sabe? E eu acho que isso faz bastante diferença no nosso dia a dia. Eu acho que a gente é muito diferente, né? O Thomas, ele é mais devagar, no ritmo dele, tranquilo, tartaruguinha, né? Jabuti, que chamam ele. E eu sou acelerada, eu gosto de acordar cedo, fazer um monte de coisa em um dia só. Ele é mais tranquilo, eu gosto de sair, ele é mais caseiro. Mas apesar da gente ser muito diferente, a gente tem os mesmos valores, assim, de família, de respeito um ao outro. E eu acho que foi isso que fez a gente chegar até aqui, né, amor? Apesar das diferenças a gente tira de letra, o que às vezes falta em mim tem nele, a gente se completa, mas os valores, assim, de vida são os mesmos. A nossa base familiar, assim, o que a gente aprendeu, formou nosso caráter, são muito parecidos, assim, então acho que isso ajudou muito.
quando eu terminei minha faculdade, a gente já estava com um relacionamento muito sólido, né? E eu comecei a viajar bastante, mas assim, a gente foi só se fortalecendo, né? Nesse tempo que eu passava longe. A gente sempre teve um relacionamento muito diferente, assim, dos relacionamentos tradicionais, porque a gente sempre teve muita liberdade. O Thomas sempre treinou jiu-jitsu, então ele sempre foi de ter que dormir cedo, tinha as fases do campeonato, então tinha que fazer dieta. Era uma rotina muito diferente da minha. Eu viajei bastante para os Estados Unidos, fiquei bastante tempo fora. Eu lembro que a primeira vez que ele foi morar fora foi em Orlando. Um amigo dele foi dar aula em Orlando e convidou ele para ficar 3 meses. Eu fiquei 4 meses longe e foi bem difícil, porque a Flávia ela não estava sabendo lidar muito com essa situação. E eu lembro que na hora que ele me contou que ia dar certo de ele ir para Orlando, na hora eu fiquei tão feliz, assim, sabe? Que eu falei, nossa, que legal, que oportunidade boa. Ele sempre quis viver do jiu-jitsu, ir lá para Orlando, fazer o que ele ama, que é treinar com uma pessoa muito boa. E depois assim, de uns minutinhos, eu me dei conta que eu não ia mais ver ele, né? Que ele ia viajar e eu ia ficar. Eu estava fazendo faculdade, eu não podia ir. E aí deu aquela tristeza. Eu falei, nossa, não vou conseguir, não vou ver o Thomas por 3 meses, né? Mas eu acho que eu consegui dar a volta ali, consegui manter a nossa relação de pé, assim. Mas a gente sempre foi tão amigo, tão parceiro assim, que na hora eu não pensei nisso. A primeira coisa que eu pensei foi na felicidade dele, que ele ia estar super feliz lá, eu sabia que ia ser muito bom para a carreira dele. E a gente falou, não, vamos tentar assim. Aí ele foi. Independente de estar junto ou estar separado, cada um em um país, ou você estar lado a lado, a gente, acho que foi uma escolha dos dois, todos os dias, assim. Aí ele voltou de Orlando, eu falei, legal, agora ele está aqui comigo de novo. E no outro ano, eu recebi uma chance de ir para Nova York. E passou um tempinho, ele já foi convidado para ir para Nova York. Que eu fiquei 6 meses lá. Não foi muito fácil, mas foi um pouco mais tranquilo. Eu tinha que acordar 8 da manhã pra falar com ela no Skype, não tinha o que eu falar, eu tava cansado, eu precisava de energia pra treinar. Eu queria fazer Skype, não importava. Lá às vezes era, sei lá, de madrugada. Eu quero fazer Skype. Eu enchi o saco dele, né, amor? Enchia. Eu atormentava a vida dele, é verdade. Eu fiquei 6 meses longe, eu não vi a Flávia, sabe? Foi um pouco difícil, mais difícil pra ela, eu acho. Eu quero fazer Skype, eu quero fazer Skype. E aí você vê que a distância, eu acho que ela foi muito saudável pro nosso relacionamento. Eu quero fazer Skype. Porque eu acho que a distância ou ela separa de vez o casal ou ela une. E no nosso caso a gente se uniu muito. Eu quero fazer Skype. A gente ficou mais unido. E aí quando ele voltou de Nova York, ele ficou um pouco aqui ainda. E depois de um tempo eu que fui. E aí chegou minha vez. Eu quero fazer Skype. E aí quando eu voltei pro Brasil, no outro ano ela acabou indo para os Estados Unidos. Ela tinha terminado a faculdade. Aí fiquei 1 ano fora e ele foi muito parceiro, sempre me apoiou muito. Eu quero fazer Skype. Foi me visitar lá uma vez, a gente se viu desse 1 ano, 6 meses, uma vez só. E ele sempre foi muito parceiro, me apoiava demais, assim. Eu perguntava, você quer que eu volte? Ele falava, não, você vai ficar aí, você vai terminar o que você foi fazer, não é pra voltar. Ela não queria ir, né? A princípio ela queria ficar, ela nunca teve vontade de sair do Brasil. Ela não tinha um inglês bom e eu falei pra ela, olha, se você quer ser uma engenheira boa, se você quer ter bons trabalhos, você tem que, no mínimo, falar inglês, entendeu? E eu acho que não tem lugar melhor que os Estados Unidos pra você aprender. E eu já tinha uma visão um pouco maior das coisas, assim, do mundo. E eu dei muita força pra ela aí, sabe? Muita. Ela queria ficar 6 meses, eu falei, não, fica 1 ano, eu vou te visitar, a gente vai conversar sempre que der. E Eu achava que eu não ia conseguir. Eu falava, eu não falo inglês, vou fazer o quê lá? Eu não ela quero. me surpreendeu, né? Porque ela voltou, ela fala inglês super bem, muito melhor que eu. Não que seja difícil. Não, fala mesmo. Mas ela fala super bem, sabe? Ela foi para São Paulo, ela começou a estudar, fazer a pós-graduação. Então eu fiquei muito contente da determinação dela, sabe? E eu, na verdade, eu não fiz nada demais, eu só apoiei ali, porque não adianta a gente, né, dar força se a pessoa não quer. Quem tem que fazer o trabalho é quem tem aquele sonho para realizar. E aí eu dei a maior força para ela foi para Washington, morou 1 ano lá. E eu fui visitar ela uma vez, sabe? E eu acho que aí ela viu como que
como que a situação não é tão fácil quando a gente mora fora, entendeu? Eu acho que ela viu como que as coisas funcionam, mas assim, quando ela voltou, eu levei ela para São Paulo e aí a gente começou a pensar em se casar de verdade, entendeu? Eu acho que a ideia do casamento acabou surgindo da minha parte. Para mim, acho que foi um pouco natural, né? Ela morou nos Estados Unidos, terminou a faculdade dela, eu estava em São Paulo dando aula, treinando. Eu não tinha mais aquele, o que eu vou fazer agora, qual é o meu passo na minha carreira profissional. Eu já estava fazendo o que eu amo, a Flávia também. E aí eu coloquei uma pilha nela para ela fazer pós-graduação, para ela ir para São Paulo de vez e falei, olha, vamos casar. E eu pedi ela em noivado, mas eu falei para ela, olha, não faz sentido a gente noivar e ficar enrolando para casar 5 anos, 10 anos. Vamos casar quando você quiser, entendeu? Waiting on an angel, one to carry me home. A minha sogra, ela era uma mãe para mim. É muito importante assim na minha vida. Eu acho que uma lição me mudou totalmente depois que eu conheci ela. E a gente começou a namorar muito cedo, né? Eu tinha 17 anos, nunca tinha namorado ninguém. Ele foi meu primeiro namorado. E assim, a minha família, a gente é muito unida, assim, mas a gente é mais tradicional, mais assim, não tem tanta brincadeira quanto a minha sogra era. Então eu não estava acostumada com esse jeito dela. E eu não conhecia, né? Na minha casa era diferente. E o Thomas sempre foi melhor amigo dela, contava tudo, ela sabia de tudo da nossa vida, de tudo que acontecia com ele. E eu lembro que a primeira vez que eu fui na casa dele, eu nunca passei tanta vergonha na vida. Eu estava morrendo de vergonha. Eu nunca tinha namorado ninguém, então assim, ele falou, vem aqui em casa, minha mãe quer te conhecer, vem aqui em casa, a mãe dele já tinha me visto com ele, mas assim, nunca tinha conhecido ela, de fato. E aí eu fui. Eu lembro que eu cheguei, bicho do mato, morrendo de vergonha, sentei num canto do sofá e do jeito que eu sentei ali eu fiquei, não queria me mexer, dura assim, não falava nada, não conseguia me mexer. E aí ela veio toda brincando e não sei o que, eu olhei e falei, nossa, essa mulher é louca, gente, ela é muito doida. E fiquei quieta, né, minha mãe é mais séria, assim. E aí eu lembro que tava eu e o Thomas falou assim, ô mãe, faz um leite lá pra mim, alguma coisa assim. Aí ela falou assim, mama aí na Flávia. Eu não sabia onde enfiar minha cara, assim, eu falei, meu Deus, essa mulher é muito doida. E rindo, assim, brincando. E aí a gente ficou muito amiga. A gente era as duas geminianas, ela faz aniversário perto de mim, né? E a gente ficou super amiga. E tudo que eu e o Thomas a gente ia fazer, a gente levava a minha sogra junto, porque ela era muito engraçada, um astral pra cima, assim. E aí a gente ficou essa parceria muito grande, né? Eu gostava demais dela, assim. Amava muito ela. Assim, a relação que a Flávia tinha com a minha mãe era muito forte e eu acredito que ainda é, sabe? E a família ficou um pouco quebrada, sabe? Eu não me sentia completo também. Então, um dia a gente conversou, a gente voltou e foi muito bacana a gente ter voltado, porque quando a minha mãe ficou doente, a Flávia não estava aqui no Brasil, ela estava nos Estados Unidos, sabe? E mesmo assim ela me deu muita força. Ali eu tive a certeza que a Flávia era uma mulher que eu queria pro resto da minha vida, assim, porque foi um momento muito complicado para mim. Hope you come to see me soon in my angel's arms. A gente divide bastante história, né, durante essa caminhada. Mas teve uma vez que a gente estava em Pissinguaba, né? O vô dela tem uma casa lá, que é em Ubatuba. E a gente foi mergulhar, eu e ela. Olha, essa história, eu tenho certeza que ele aumentou. Tenho certeza que ele aumentou, ele aumenta. E aí, legal, a gente foi mergulhando, tudo lindo. E quando a gente mergulhou, assim, a gente viu que tinha um monte de cobra d'água, assim, no fundo do mar.
E elas estavam tudo assim com a cabecinha meio que pra cima, relaxando ali. Eu dei uma puxadinha na perna. Uma puxadinha, foi lá. Ele tá falando que ele quase morreu, mas é mentira. Botei o óculos e tal, eu comecei a nadar. E o Thomas, ele é um jabutizinho, né? Ele nada devagarzinho, ele faz tudo devagarzinho. Então, assim, ele foi nadando igual um peixinho, assim, só com a mãozinha, assim, e a mãozinha. E eu atrás. E não tinha como eu ultrapassar ele, porque era um coral, assim, tinha 2 pedras grandes, e a gente estava passando bem por cima, assim, de um coral, e eu fiquei olhando, a gente tinha visto cobra d'água lá, e eu falei, meu Deus, se tiver uma cobra d'água aqui, no meio desse coral, ela não vai precisar fazer muito para me morder. E eu olhava para frente e o Thomas estava assim, nadando igual um peixinho. E eu querendo cutucar ele, vai logo, passa rápido aqui, né? Tá perigoso aqui. Tava passando com cuidado. E ele estava muito cuidadoso, né? Cuidadoso, que só ele nadando. Se a gente, né, encostasse ali, a gente tava ferrado. E tinha umas cobras perto, cobra da água. Então eu tava nadando com muito cuidado e ela tava atrás de mim. E aí ela puxou a minha perna, assim, do nada. Eu tava com cuidado, todo atento, vendo o que tava acontecendo. Ela puxou minha perna. E me deu um pânico. Eu não sei o que aconteceu, que ele tava marcando ali na minha frente. Eu vi aquele pé, eu puxei pra baixo, joguei ele pra baixo. E me jogou no meio dos ouriços e saiu nadando mais rápido que o Phelps. E ela nem olhou pra trás, assim. Passei Essa por puxadinha cima. de leve É uma dela. puxadinha de leve. E aí eu passei por cima, fui nadando rapidinho, nem olhei pra trás. Eu fui olhar pra trás quando eu tava lá na areia de segurança. Eu falei, vamos ver se o Thomas sobreviveu. Aí ele tava ok, tava tudo certo. Aí eu olhei e falei, por que ela fez isso, né? Ele veio com uma cara de bravo. Você me jogou no meio das cobras. Não foi jogar, assim, eu dei uma puxadinha na perna, de leve pra baixo, assim. Não foi tão grave, assim. Meu amor, eu gostaria de te dizer que eu te amo muito. Estou muito feliz em poder viver todos os dias da minha vida com você e ter a nossa família. E você é muito importante para mim, muito especial para mim. E obrigado por tudo, obrigado por você assim, ser quem você é. Eu te amo muito. Amor, tô muito feliz, né, que chegou o nosso grande dia, demorou, mas chegou. E quero te falar que nesses 11 anos juntos eu nunca tive dúvida. Nunca tive dúvida que você ia ser o meu marido, que você era o homem da minha vida. E eu tô assim, não vejo a hora de entrar na igreja e te olhar lá em cima e ver você me esperando. Vai ser lindo. Obrigada por todos esses anos, por ser meu parceiro, meu melhor amigo, meu companheiro. E te amo muito.